A geração silenciosa, que é logo anterior da Boomer, que é a pré-guerra, Uhum. ela era extremamente conservadora pro padrão atual. Ela era extremamente religiosa. Eles são pessoas que viveram períodos de dificuldade econômica profunda. São pessoas que construíram muito do mundo que nós vivemos. A geração Z tem até um efeito um pouco oposto. Por exemplo, uma das pessoas, o Trump foi em parte eleito pela geração Z. Especialmente os homens da geração Z. Porque o raciocínio o cara da geração Z ouviu que o homem é um opressor por natureza. Tipo, o homem a figura masculina é opressiva. Isso não tinha na minha geração, por exemplo. Eu não ouvi na escola que toda figura masculina era opressiva. Mas isso gerou o efeito oposto, porque daí o cara pensa assim, o homem jovem, né, americano, isso é estatisticamente desenhado, né? Ele pensa assim, se não tem espaço pra mim, que sou homem jovem, eu vou pra onde, né? Porque literalmente são as pessoas que estão marchando na rua pedindo intervenção militar e mandando, tipo, zaps assim nos WhatsApps. Agora, Brasília, já, tipo, imediato. Porque existe uma percepção de muitas pessoas dessa geração, curiosamente, né, uma inversão quase que total, de pessoas que falavam, bom, esses valores revolucionários vão ser bons na época, e paradoxalmente elas criaram uma nostalgia gigante desse mesmo período. Se você pegar em termos de valores, vamos lá, gerações vivas, né? A geração Boomer, ela tem uma... Bom, primeiro, uma coisa muito engraçada. Então, a geração silenciosa, que é logo anterior da Boomer, que é a pré-guerra, ela era extremamente conservadora pro padrão atual. Ela era extremamente religiosa. Eles são pessoas que viveram períodos de dificuldade econômica profunda. São pessoas que construíram muito do mundo que nós vivemos. Pessoas que muitas vezes a família saiu do campo e aí teve que tentar a vida na cidade, aí teve que ralar. Por exemplo, se pegar a geração do meu tataravô, eles tinham plantação de café, perderam na quebra da bolsa e o meu bisavô daí teve que vir para São Paulo ser alfaiate, que era totalmente fora da tradição da família, e aí ele teve que aprender, e aí tinha que fazer as coisas na marra. Tinha pessoas que construíram o próprio carro. Então é uma geração forjada muito em tenho que construir tudo com minhas próprias mãos, porque ninguém vai me dar nada, ou eu vou fazer isso, ou não vai virar. E uma geração que ainda tem muitos desses valores agrícolas, mesmo tendo ido para a vida urbana. Essa geração, até a geração silenciosa, o padrão de voto dela era um voto extremamente à direita até o fim dela. Que hoje são pouquíssimas pessoas vivas dessa geração, mas foi até o final. Então, tanto que, por exemplo, a eleição do Obama nos Estados Unidos é bem o momento em que a geração silenciosa parou de votar em grandes quantidades e a geração millennial começou a votar em grandes quantidades. É bem essa transição, dá pra você ver no gráfico, você vê direitinho. Então, toda a geração antes da geração hippie, no Brasil e nos Estados Unidos, era ultra... ela é direitista num nível que eu não consigo nem expressar para as pessoas em termos contemporâneos. É até meio... no Brasil, existe a memória longínqua da avó que fazia procissão para Nossa Senhora Aparecida, o bisavó rezava o terço todo dia e tinha um filtro de barro e o prato marrom transparente, e isso na geração dos avós de muitas pessoas ainda foi vivido isso em algum nível. Depois você tem a geração Boomer. Então, a geração Boomer, ela viveu no pós-guerra numa época de bens de consumo, em grande quantidade, que essa geração anterior já não teve acesso. Então, ela viveu a revolução sexual, ela viveu o começo das drogas, ela viveu o começo das festas, ela viveu tudo isso. Então, se você pegar a geração Boomer, quando eles eram crianças, nem tinha crime no Brasil. Isso nem era um fenômeno. Meu avô conta de andar no centro da cidade de São Paulo, criança, 3 da manhã. Ele falou que isso era comum, não acontecia nada. Ele falou, não tinha nada, não existe isso. Não existia crime, você ia no Rio de Janeiro, você ia para efeitos funcionais, o crime não é uma realidade. Isso, obviamente, mudou. Então, ele conta muito, por exemplo, da revolução sexual, como os costumes começaram a mudar, as pessoas começaram a ter relações sexuais antes do casamento, que era uma coisa que na geração anterior não se fazia. Começou a ter a disseminação, claro, dos contraceptivos. E aí você tem, no Brasil, você tem a legalização do divórcio, que não era legal, e aí muitas pessoas da geração Boomer começaram a se divorciar. E aí essa geração, ela entra na universidade pela primeira vez no Brasil. Grande parte das famílias foi o primeiro cara que entrou na universidade.
E ele entrou, pegou aquele período do regime militar. E aí você tem muitas das pessoas que eram movimento estudantil, era a revolta contra o regime militar, e era todo a Jovem Guarda, e aí o Roberto Carlos, rebelde meio hippie, Rita Lee, tem uma vibe meio rebelde para algumas pessoas. Quando você vai para o interior é bem menos, comparado com as cidades grandes, essa vibe é bem mais a vibe da geração anterior, quase uma continuidade, então você tem uma divisão muito grande. E a geração Boomer, ela, então... ela aceita uma certa revolução cultural, mas é muito moderada, mesmo nos que aceitam. Então pense, o cara do interior não está querendo participar disso, em nenhum nível, tem até uma certa revolta, mas o cara que participa por exemplo, não, vou fazer sexo antes do casamento, mas vou casar. Se eu divorciar, vai ser por um motivo muito grave. Ou eu posso até ter fumado uma coisa uma vez na faculdade, mas nunca mais. Não é uma coisa que vai fazer parte da minha vida. Ou fulano fez tal coisa, ele pulou a cerca, que tinha essa cultura no Brasil, o cara pulou a cerca, mas isso aí é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, é uma geração que já teve essa cabeça de transgressão moral, mas de uma maneira muito comedida. Embora tenha largado a religião em grande quantidade comparativamente à geração anterior. É a nova era. Teve uma senhorinha uma vez que estava conversando, eu estava contando que eu sou fã do jurista José Pedro Galvão de Souza. Ela falou, eu vi um debate, tinha um outro jurista socialista, que é bem famoso, e tinha um José Pedro Galvão de Souza. E aí eu falei, poxa, mas por que eu vou seguir esse jurista tradicional? É a nova era. As pessoas agora são novos costumes. Nós tem que ter libertação sexual mesmo. Tem que ter... O socialismo vai ser bom para o país. Ela falou que ela era uma... Isso é uma senhorinha. Você tá vendo uma senhorinha, bengala e tal. E ela falando, não, nós íamos ser livres, né? Havia essa vibe. Toda essa geração é muito engraçada, porque literalmente são as pessoas que estão marchando na rua pedindo intervenção militar e mandando, tipo, zaps assim nos WhatsApps. Agora, Brasília, já, tipo, imediato. Porque existe uma percepção de muitas pessoas dessa geração, curiosamente, né, uma inversão quase que total, de pessoas que falavam, bom, esses valores revolucionários vão ser bons na época, e paradoxalmente elas criaram uma nostalgia gigante desse mesmo período. Porque elas falavam, caramba, sei lá, era mais seguro, ou era um período que era mais funcional, né? E de vários aspectos. E daí isso backlash total, né? Inversão total, 180 graus, e falar como era melhor antes desse período, né? Nessa época e tal. Isso aconteceu com vários boomers, tá? Então os boomers tiveram uma virada muito grande política, mesmo os que tinham uma posição diferente no Brasil. E é engraçado porque também é um backlash moral. Os boomers agora... Havia uma percepção nessa geração boomer de que não, vai ter revolução sexual e nada acontece, olha só. Quando você libera sexualmente as pessoas, nada vai acontecer. Uhum. Nós permitimos costumes sexuais mais livres e nada aconteceu. Ou seja, nada acontece. Se um cara fuma maconha, isso não é nada. Nada vai acontecer. Se você permitir as drogas, nada acontece. Se você permitir não sei o que, nada acontece. Por quê? De fato, num mundo já completamente estruturado, que é o mundo daquele período, nada estava acontecendo de fato. É a percepção bem anos 60 do fenômeno. Só que quando você pega na geração X, a geração X já é em grande parte uma revolta contra o que aconteceu na geração Boomer. Por quê? Nos anos 80, os anos 70 foram marcados por crise econômica. O Brasil teve primeiro um milagre econômico, então a economia voa. Mas depois o Brasil entra numa fase de inflação insana. Aí vem a direta já, então todo mundo tem caras pintadas, é a democracia, blá, 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 tudo vai voar, agora é um novo mundo, a nova era, blá, blá, blá. E o efeito econômico da nova era é que você tinha que colocar um preço, um tabelamento de preço, o cara ia lá no supermercado e a cada 5 minutos o preço das coisas mudavam. Ou seja, o mundo novo que ia ser absolutamente a jorrar prosperidade é um mundo de tabelamento de preços, de crise internacional, em que você no Brasil anda com produtos extremamente defasados comparado com, sei lá, nos Estados Unidos, que o cara tem produtos bem melhores, acessíveis, e você só quer importar coisas porque você não aguenta mais o negócio. Essa é bem a vibe do começo dos anos 90, que a geração X viveu loucamente. Então a geração X, ela tem uma relação com o dinheiro muito curiosa, ela tem uma preocupação muito grande com o dinheiro. E na geração X, essa revolução cultural já era um pouquinho mais. Então, não deu certo o casamento, divorcia mesmo, vai curtir a vida. Não importa se você tem 40 anos.
já é uma cabeça que já criou os filhos na vai pra balada, filho. Vai lá, aproveita a balada, entendeu? Não... curte a vida. Quando você tiver 30 anos, você casa. Na geração... Se eu ouvir um boomer falando, eu vou falar pra você fazer concurso público. Porque, literalmente, na época, boomer... Todo mundo que fez concurso público ficou rico, porque tinha poucas pessoas alfabetizadas no Brasil. O cara passava num concurso, a remuneração comparativa era muito alta, era a percepção de que você tá ganhando dinheiro muito grande. No caso da geração X, isso já não rodava, mas a geração X falava para os filhos, não, vai lá, não dá nada. Se você ficar na balada até os 30 anos, é uma ótima ideia. A geração X comprou essa coisa da educação no positivo, nossa... com farofa, mas era uma educação muito mais americanista, os caras chamavam de geração Coca-Cola no Brasil, aliás, porque tinha cultura americana, porque tinha exposição a ela, porque a Guerra Fria, e tem aquela vibe de que, poxa, caiu o Muro de Berlim, é uma geração muito das pessoas hoje que são contra a ação do woke, são a geração X, na verdade, que é a geração mais politicamente incorreta, extremamente politicamente correta, aliás, comparado com tantas outras... A geração X seria dos nossos pais. Da minha mãe. Meu pai é boomer. Seu pai já é boomer. Não, é porque os nossos pais, tanto meu pai quanto do Bruno, é militar. São militares. Então, são conservadores por natureza. Então, a gente não consegue... Eu não consigo perceber... Meu pai não me criou da porra louca. Pode cair até 30 anos na... Tanto é que eu não fiquei, né? Sim, mas muitos pais... Os pais da geração X não fizeram nem isso de maneira... Muitos deles... de maneira 100% consciente, era absolutamente normal. Era o normal da época. Era o normal da época. E ia pensar, mas você vai ter que trabalhar. Mas sua mãe, sim, é verdade, faz sentido. Pô, eu fui nas matinês. E a sua mãe era contra você nas matinês? Não. Zero? Ela era a favor. Mas ela falava que você tinha que ganhar dinheiro. Sim, falava assim, não com tanta veemência, que eu também sempre... É porque não precisava me convencer a ganhar dinheiro. Eu sempre quis, entendeu? Mas a cabeça é um pouco, curte a vida e depois mais pra frente você vai se acertar. Seria a cabeça. Essa é a cabeça de muitas pessoas da geração X. Eu casei de maneira, na percepção de todo mundo à minha volta, muito cedo. Muito cedo, A gente casou muito cedo, verdade. Que eu tinha 26, a Malu tinha 24, era isso, né? A geração X traz muito essa cultura e você vê muitos dos valores de geração X. No Brasil sempre chega um pouco depois, mas você vê Sex and the City é uma série, tipo, pra geração X. Então, é tipo a série do nova-iorquino, revolução sexual, vamos curtir a vida até jazz, e Woody Allen e qualquer outra coisa que seja. Existe uma vibe. Mas é uma vibe mais à esquerda, mas tem vários tipos de vibe na geração X. Rock Balboa é uma vibe da geração X. Banda de rock é uma vibe da geração X. Bailinho Bailinho, que era muito inocentes, Cazuza, comparados né? com assim. a parte, é uma vibe da geração X. Rock and roll, aliás, e geração X são praticamente sinônimos, né? Geração X é os anos 80, é a vibe da geração X. O Homem Biônico, todo mundo que quer um teste, se o cara é da geração X, ele assistiu o Homem Biônico, entendeu? Quem é das outras gerações vai olhar pra mim e falar, que diabo é o Homem Biônico, entendeu? Mas era o Hulk, tinha um Hulk, era o Lou Ferrigno pintado de fisiculturista grande. E tal. Então essas vibes da geração X. A geração X é outra que ainda não tem a consciência total de que se você mudar a cultura, também é a mesma coisa, nada acontece. Aliás, o otimismo é muito grande, pensa. Vem o plano real, a geração X então vai viajar a super vibe do Brasil da geração X é ir pra Disney. Super vibe geração X, tipo, a gente tinha inflação, agora tem o plano real, R$1, $1, a gente vai pra Disney. Tipo assim, vibe... A gente era muito pobre pra isso nessa época, amor. Porque a gente não foi. Não conhece ninguém. Mas na verdade, muito da vibe da geração X que eu falo em relação à Disney é não conseguir ir. Mas e agora eu preciso ir porque eu não fui quando eu tinha o dinheiro. Isso é outro indicativo muito forte que você é da geração X. Tipo, narrativa geração X total. Não tinha dinheiro pra ir pra Disney, agora realizei meu sonho. Só gente da geração X faz isso. Ninguém que é de outra geração faz isso em nenhum nível. E aí você tem, claro, na geração X, então... A geração X não compreende o que aconteceu com a geração Millennial, que é a minha. E eu compreendo porque eu tava lá. Quando eu tinha... Então, meus pais são da geração X e eu sou da geração Millennial, né? E aí, eu entrei na escola. E eu cheguei pros meus pais quando eu tinha 10 anos e falei, eu tô sendo doutrinado na escola. Pra geração... meus pais olharam e falaram, esse menino é louco, tal. Ele tá achando que existe doutrinação em escola. Meus pais tinham estudado no mesmo colégio, minha mãe tinha estudado no mesmo colégio que eu. Ela falou, imagina, você acha que estão falando alguma coisa? Na minha época também tinha alguma coisa. Então,
Claro que o tipo de doutrinação que eu recebi na escola ainda era inimaginavelmente mais brando do que o que viria nas próximas. Era inimaginavelmente mais brando. Eu lembro de uma conversa que tive com a minha mãe é geração X total. Então eu falei pra minha mãe que ia ter um negócio chamado gênero, né? Ideologia de gênero e tal. E minha mãe falou que eu era um teórico da conspiração e que isso não existia. Que isso nunca ia acontecer. Que a ideia de que isso ia ser discutido em público era uma ideia inimaginável. Eu lembro exatamente dessa conversa. Minha mãe chegou pra mim e falou: filho, olha, deixa eu te falar. Não viaja. Você cria umas teorias, você cria uns negócios. Nunca vai acontecer. Eu garanto pra você que na TV ou em algum lugar assim, alguém vai discutir esse negócio que você tá falando. Aí um dia minha mãe marcou um jantar comigo, sentou comigo e falou: filho, era tudo verdade. Isso existe. Porque no imaginário da minha mãe, que é da geração X, isso era inconcebível. Não era nem que era a ideia de que você ia restringir falas, outras coisas. Que nem o Jordan Peterson ficou famoso por causa do debate sobre pronomes de gênero. Isso era inimaginável no período dos anos 80, que isso ia ser uma pauta. Não obstante, virou uma pauta nas gerações subsequentes. E aí a geração millennial, ela é desproporcionalmente mais educada no sentido de ter ido para a escola e para a universidade do que outras que vieram antes. Ela foi para a universidade em grandes quantidades. Tem muito mais universidades, ela foi para a faculdade de Direito em grandes quantidades. Meu Deus do céu, tem mais faculdades de Direito no Brasil do que no mundo inteiro somado. E ela foi para a universidade. E então a geração millennial recebeu essa cultura universitária que simplesmente não era presente em gerações anteriores. A geração Z é diferente ainda, porque, por exemplo, na minha época, quando eu falo de doutrinação, eram coisas do tipo, sei lá, o capitalismo... Passavam filmes do Michael Moore pra gente assistir na escola, sabe? Era tipo falando... Tinha um documentário do Michael Moore falando que os americanos eram idiotas. Era coisa desse tipo, o FMI era um vilão, e assim por diante. Na geração Z já tinha padrões de comportamento, de discurso, de coisas que já eram engendrados desde muito cedo. Se a minha mãe achava imaginava alguém discutir ideologia de gênero, hoje isso é muito comum para crianças de 4 anos, 5 anos, até o ponto que tem... isso é passado muito cedo, em muitas escolas, em grande quantidade. E tem, tipo, literalmente diretrizes do governo, sei lá, sobre coisas do tipo. Então a geração Z é muito diferente a relação dela com as escolas anteriores, o tipo de leitura, quando é de clássicos. A minha avó saiu do colégio falando fluentemente 4 idiomas. Caramba. Isso na minha geração era inimaginável. Imagina você ir pro colégio, na nossa geração. Imagina você ir pro colégio e sair falando 4 idiomas fluentemente. Nas gerações anteriores tinha palmatória, entendeu? Até coisas exageradas das gerações anteriores, umas coisas muito loucas, né? Chegava na criança e batia na mão da criança, tipo, uns negócios que pra gente é medieval, assim, e que na realidade era padrão na educação. Não tinha educação, se voltar um tempo suficiente, não tinha educação, só tinha escolas pra meninos ou escolas pra meninas. Minha mãe chegou a fazer um negócio chamado escola doméstica. Você tinha aula de cozinha e costura e como arrumar a casa, o que sempre foi muito útil, aliás. Para ela foi muito bom. E depois, claro, começa uma campanha para abolir a escola doméstica, porque é politicamente incorreto. Independente de todas essas coisas, o ponto quando você pega a geração millennial, você já tem uma visão que não existia em gerações anteriores, que é, por exemplo, o capitalismo é mau e opressor. Isso existia em nichos, mas não era uma visão que seria passada para tantas pessoas. Na geração Z, então, a geração Z tem até um efeito um pouco oposto. Por exemplo, o Trump foi em parte eleito pela geração Z. Especialmente os homens da geração Z. Porque o raciocínio o cara da geração Z ouviu que o homem é um opressor por natureza. Tipo, o homem a figura masculina é opressiva. Isso eu não tinha na minha geração, por exemplo. Eu não ouvi na escola que toda figura masculina é opressiva. Mas isso gerou o efeito oposto, porque daí o cara pensa assim, o homem jovem, né, americano, isso é estatisticamente desenhado, né? Ele pensa assim, se não tem espaço pra mim, que sou homem jovem, eu vou pra onde, né? É o fenômeno de Jordan Peterson, que muitas pessoas começaram a seguir ele porque não tem a figura paterna. O fenômeno do abandono paterno é muito maior. E é o fenômeno do tipo, olha, se todo mundo na escola tá falando que eu sou um mau, então eu vou votar no Trump, porque os caras também falaram que ele é mau, entendeu? Então eu vou, na verdade, eu tô fora do que estão me passando. Essa fuga dos homens jovens nos Estados Unidos, migrar pro Trump é uma coisa muito louca, tem a ver com Bitcoin, tem a ver com tantas outras coisas que são discutidas. Mas é uma fuga muito curiosa que já é efeito de uma cultura tardia.